Você provavelmente já usou tabela dinâmica alguma vez na sua vida, mas você conhece todo o poder dela? Você já conseguiu dar uma olhada em todos os cantos mais obscuros que a gente tem na tabela dinâmica? Então fica aqui que o vídeo de hoje a gente vai desvendar algum desses botões que provavelmente você já viu, mas não sabe muito bem para que serve. A aula hoje então será sobre tabela dinâmica. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel aqui da Ação Treinamentos e na aula de hoje eu vou te mostrar um pouquinho mais então sobre como que você pode utilizar melhor a tabela dinâmica, como que você pode desvendar então um pouco mais sobre essa ferramenta incrível que a gente tem aqui dentro do Excel, beleza? Mas antes de a gente começar, você já sabe, né? Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no joinha para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E claro, né, não deixe de comentar aqui o que você está achando. Comenta aí qualquer coisa, um muito obrigado, ou a sua dúvida principalmente, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais o nosso canal, beleza? Bom, pessoal, eu tenho aqui uma tabelinha de exemplo que eu uso em outros cursos aqui da ação e eu vou inserir uma tabela dinâmica aqui então, tá? Então, vou clicar aqui em inserir, vou clicar em tabela dinâmica e vamos inserir isso aqui numa nova planilha mesmo, tá? Vamos selecionar isso aqui para a gente vir aqui e adicionar numa nova planilha. Vou montar uma tabela qualquer aqui agora, tá? Sei lá, vou colocar aqui o meu fabricante e vou colocar aqui o meu estado nas colunas e aí eu vou colocar aqui então o meu valor de venda, né? De cada uma delas. Bom, basicamente, pessoal, isso aqui acredito que você já tenha visto, ou já tenha feito alguma vez na sua vida. E essa é uma tabela dinâmica onde a gente simplesmente utiliza os campos, né, os quadrantes que a gente tem aqui dentro para construir então o nosso projeto, a nossa análise e assim sucessivamente. Mas agora eu quero te mostrar algumas outras coisas aqui. Claro, não dá para ver tudo aqui dentro do vídeo, senão o vídeo teria que ficar gigante e eu não gosto desse tipo de vídeo aqui para o canal. Então, aqui eu vou te mostrar as principais coisas que a gente tem aqui dentro, tá? A primeira coisa que muita gente tem dúvida é sobre as configurações do campo de valor. O que é isso, Henrique? Se você selecionar aqui embaixo, você vai ver que vai ter uma opçãozinha aqui chamada, ó, soma de valor total, porque ele está somando o valor total para mim, e ele tem uma setinha. Quando a gente clica aqui dentro, a gente pode ver algumas coisas, né? A gente pode trocar esse item, então ao invés de clicar, segurar e arrastar, você pode fazer a movimentação por dentro dessa opção. Você pode remover o campo, você pode então vir aqui em configurações do campo de valor, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar em configurações do campo de valor e aqui a gente tem duas abinhas muito importantes. Primeira delas vai ser a de resumir valores. Isso aqui é uma parte muito importante. Por quê? Quando a gente tem aqui dentro do campo de valores, principalmente um valor numérico, como o caso de salários que a gente está usando aqui no exemplo, a gente consegue fazer vários tipos de cálculos matemáticos. Então, por padrão, ele traz a soma para a gente, mas a gente consegue trazer aqui também, por exemplo, ó, uma contagem, uma média, um máximo, um mínimo, produto e vários outros cálculos que é possível fazer aqui dentro. Então, caso você não conhecia as configurações do campo de valor, tá aí um exemplo para você, tá? Vou trazer aqui, por exemplo, a média, né? Então, qual que é a média do campo faixa salarial, né? Vamos trazer aqui a média, clicar em OK, e aí, clica em OK aqui dentro, ele vai trazer a média desses salários para a gente, tá? Voltando lá dentro, pessoal, olha só que massa. Clicando aqui, né? A gente tem a opção aqui também de formatar número, que é uma parte muito legal. Você já com certeza já viu isso aqui em outro local lá dentro de página inicial do Excel. Mas aqui então vale a pena também clicar aqui dentro e aí você vai ter a opção de formatar esse número como você quiser. Nosso caso, como trata-se de salário, vamos colocar ali como moeda e aqui você pode também trocar o símbolo, aumentar as casas decimais, enfim, fazer algumas outras formatações aqui, caso seja do seu interesse também, beleza? Vou clicar em OK, e aí, olha só, clico em OK de novo, e aí fica muito mais legal, fica muito mais legível da gente interpretar, beleza? Voltando ainda para configurações do campo de valor, pessoal, a gente tem a opção aqui de mostrar valores como. Olha só que interessante, ó. O que seria isso? Aparentemente aqui, né? Aparentemente não, está sem cálculo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui alguns exemplos, pessoal, para mostrar esses valores como porcentagem do total geral, como porcentagem de colunas, porcentagem de linhas, porcentagem de algumas coisas que eu quero escolher aqui dentro, e assim sucessivamente. Eu vou te mostrar aqui o percentual do total geral, para você ver como que funciona isso, tá? Percentual do total geral e clique em OK. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai pegar aquele total geral, né, que é a média geral, já que estamos falando de média, e ele vai calcular o seguinte, olha, a média da Audi na Bahia, ela está 111%, significa que ela está acima da média, e assim sucessivamente, tá? Então ela vai fazendo aqui um percentual do total. Então são alguns cálculos que você possivelmente pode querer fazer dentro do seu projeto, e aqui você não precisa mais fazer na mão. A tabela dinâmica tem essa opção de mostrar valores como, que mostra isso aí para você, beleza? Vamos voltar lá, voltar no sem cálculo aqui para a gente continuar vendo mais algumas coisas. Então, essa opção aqui de mostrar valores como é uma opção
muito legal, tá? Mais especificamente aqui, né, da nossa configuração do campo de valor que eu queria dizer, tá? Tem muita coisa ali dentro que pode já fazer alguns cálculos prontos para você que você queria fazer e talvez ia pensar em fazer isso através de funções ou uma outra tabela dinâmica e que não é tão necessário, beleza? Bom, outra coisa que provavelmente aconteceu contigo, quando você clica numa célula em branco, né, os seus campos aqui eles somem para que você consiga ter mais liberdade para manusear a sua planilha. E quando você clica aqui dentro da sua tabela dinâmica, os campos voltam e também duas coisas muito importantes, tá? Eles vão mostrar para a gente aqui em cima duas novas guias: análise de tabela dinâmica e também a guia design. Vamos desvendar alguns botões que a gente tem aqui dentro, que é o seguinte: quando a gente clica aqui em análise de tabela dinâmica, vamos começar lá da esquerda para a direita, tá? Primeira coisa, o nome. Tá? Esse nome é importante? Sim, é importante, tá? Muito legal a gente conseguir, principalmente quando a gente trabalha com mais de uma tabela dinâmica, tá? Quando a gente coloca ali os nomes certinhos, fica mais fácil a gente fazer alguns cálculos ou até mesmo formatações de tabelas de uma forma muito mais simples, beleza? Opções. Quando a gente clica aqui dentro, pessoal, em opções, olha só, ele dá a opção aqui também, então, de layout e formato, totais e filtro, que a gente já conhece das tabelas convencionais, que você pode, então, ó, de impressão, imprimir os botões, definir os títulos de impressão. Então, algumas outras opções que também, para o caso de impressão, tá aqui para ajudar você, beleza? Bom, vamos lá. Um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Parte de segmentação de dados, tá? Muita gente aqui não conhece esse item e acaba utilizando os filtros aqui, tá? Tá errado? Não, não tá errado. É uma opção, tá ali, funciona da mesma forma. Mas quando a gente trabalha com segmentação de dados, olha só que interessante. Vou clicar aqui dentro, vou marcar aqui, por exemplo, a opção do meu tipo de venda, ó, se vai ser à vista ou parcelada. E olha só que interessante. Quando a gente deixa ele aqui do lado e eu clico em cima de à vista, ele vai filtrar aqui simplesmente todas as empresas que fizeram venda à vista e as empresas que fizeram venda parcelada e assim sucessivamente. Essa segmentação de dados, ela se assemelha muito ao slicer, né? Que é a segmentação de dados também que a gente tem lá no Power BI. Então, clicando aqui dentro, a gente consegue movimentar e filtrar a nossa tabela de uma forma muito mais inteligente, beleza? Então, segmentação de dados, guarda isso que é muito importante para você. Depois, outro ponto importante, a questão de atualização, tá? Existem algumas formas de a gente atualizar a tabela dinâmica automaticamente aqui dentro, mas como trata-se de um assunto um pouquinho mais avançado, eu posso trazer aqui para você no outro vídeo, sem problema nenhum. Mas, quando houver uma atualização da tabela dinâmica, mudou algum valor, você pode vir aqui e clicar em atualizar tudo, que ele vai alterar, que ele vai atualizar tudo isso para você também, beleza? A parte de alterar fonte de dados, isso aqui também é muito importante, tá? Por quê? Henrique, a minha fonte de dados ela aumentou, ela diminuiu. No caso aqui, ó, como a gente está trabalhando com uma tabela, está no formato de tabela, ela aumentar ou diminuir para a gente não vai importar muito, porque eu já estou importando a minha tabela. Agora, quando você aumenta ou diminui um banco de dados que não está formatado como tabela, aí normalmente existem algumas formas de você corrigir isso com VBA, claro, mas para você fazer isso de uma forma mais simples, você teria que redefinir ali o dimensionamento da sua tabela, que acaba não sendo tão interessante assim. Beleza? Legal. Agora, pessoal, onde eu quero chegar com vocês é aqui na parte de design. Por quê? Muita gente tem a dúvida sobre Henrique. Poxa, eu não gosto de utilizar muito a tabela dinâmica porque eu simplesmente não gosto do formato que ela fica. Eu acho que não condiz muito com o layout que a gente está acostumado a utilizar aqui na empresa e por isso que eu não uso. Mas calma lá, existe uma forma, então, de você mexer aqui nas opções da sua tabela dinâmica. Claro que nem todas elas, assim, vão ser tão úteis ou até mesmo vão ficar da forma como você quer, mas existem formas de mexer com a tabela dinâmica. Eu vou fazer um acréscimo aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui o meu ano de fabricação e colocar aqui dentro de linhas também, ó, para colocar, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a partir dos anos 90, 91, e por que eu fiz isso? Para ficar uma tabela bem grande, para mostrar algumas opções de visualização que a gente tem aqui dentro. Por exemplo, se a gente vier aqui em subtotais, a gente pode então ter a opção de não mostrar os subtotais no final do grupo, no início do grupo. Vamos desvendar um pouquinho isso daqui? Olha só, se eu clicar aqui dentro, ele vai simplesmente mostrar os subtotais aqui no final, dessa forma. Se eu colocar aqui e mostrar os subtotais no início, o que ele faz? Ele inverte da forma como estava. Então, isso aqui são os subtotais. Ou então eu posso também ter a opção de não mostrar os subtotais e ficar da forma como está. Henrique, gostei assim. Perfeito, continue dessa forma. Estou te apresentando aqui são algumas opções que você pode utilizar no seu dia a dia. Beleza? Vou colocar aqui no início, que é o que eu estou acostumado. Totais gerais, pessoal. Aqui a gente tem um total geral de coluna, tá? Dessa forma. E a gente vai ter um total geral também, lá embaixo, ó, rolar um pouquinho, de linhas também. Eu posso manter esses totais gerais ou não. Aí vai dar a opção de vocês. Se eu vim aqui em total geral, eu vou, ó, desabilitado para colunas, né? Somente para colunas. O que ele faz?
ele some com esse daqui para mim. Eu posso habilitar, né? Então aqui, ó, habilitado somente para, ó, habilitado para linhas e colunas, né? E já volto ali. Então também você consegue fazer esse índice aqui dentro que você quer, beleza? Ótimo. Agora, layout do relatório. O que eu posso mostrar aqui dentro? Mostrar em formato compacto, estrutura de tópicos e formato de tabela. Vamos ver como é que funciona isso? Se eu clicar aqui em formato compacto, é o formato que ele já está. Formato de estrutura de tópicos. Ele vai e dá um avanço para mim aqui, ó, tá? Ele vem, vai fazendo dessa outra forma. Depois, eu tenho aqui a opção de formato de tabela, que também muita gente costuma utilizar, tá? Eu, particularmente, não sou muito fã também. Eu gosto muito desse formato compacto que a gente já tem, justamente porque a gente, por mais que fica muito realmente compacto, uma coisa às vezes muito perto da outra, eu já me acostumei a trabalhar com esse formato de tabela. Beleza? Outra coisa muito importante, pessoal, que a gente tem aqui dentro é o seguinte: são a parte de visuais que a gente tem aqui dentro, tá? Você pode selecionar um pronto, que já está aqui dentro, que você gosta, que faça parte do seu layout, ou então você pode vir aqui ó, em novo estilo de tabela dinâmica e criar o seu próprio estilo, assim como a gente está acostumado a trabalhar com as tabelas convencionais. Problema aqui, pessoal, você vai investir um certo tempo aqui, porque você tem que formatar praticamente todos esses itens aqui, e você vai vendo aqui na pré-visualização, né, como ele vai ficando. Então, se você tiver um tempinho, né, você pode vir aqui, ó, dar dois cliques, dar um clique aqui dentro, né, normal, e vai clicar em formatar, beleza. E aí você vai fazendo ali preenchimento, fonte, borda, da forma como você achar que deve para o seu projeto. Eu, particularmente, não sou muito fã, são raros os casos que eu precisei fazer isso daqui dentro por conta de demanda de cliente ou algo do tipo, mas eu, particularmente, tenho usado bastante aqui esses formatos aqui que o próprio Excel já dá para a gente pela simplicidade, pela facilidade de concluir o projeto, beleza? Bom, eu vou tirar aqui esse ano de fabricação para eu mostrar uma última coisinha que eu tenho aqui, que é o seguinte. Eu vou inserir aqui agora, dentro da nossa guia inserir, tá? Olha só, ele não está mais aqui na guia de análise de tabela dinâmica nem design. A gente tem aqui na guia inserir e temos a opção de gráfico dinâmico. O que é esse gráfico dinâmico? É o gráfico que vai sofrer as alterações da nossa tabela dinâmica. Simples assim. Então, se eu clicar aqui dentro, em gráfico dinâmico, vou colocar esse mesmo aqui, não tem problema. Clico ele aqui, tá? E vou colocar ele aqui embaixo para vocês terem uma noção. E pessoal, olha só que interessante. Quando a gente acrescenta aqui, por exemplo, um filtro, um slicer, no à vista, o que vai acontecer? O meu gráfico ali embaixo, ele vai ser formatado automaticamente. Deixa eu colocar aqui mais uma segmentação de dados, ó. Vou colocar aqui a segmentação agora por estado, já está por estado, frete, gasto com manutenção. Vou colocar aqui por tipo, ó, já está por tipo de venda. Vou colocar aqui também esse tipo aqui, carro sedã hatch. Então, pessoal, olha só que interessante. Vamos supor que eu quero filtrar aqui, então, as minhas vendas à vista dos carros sedã, por exemplo. Ele vai lá e vai aplicando esse filtro para a gente automaticamente, o que nos deixa chegar muito perto, muito próximo do que é a criação de dashboards dentro do Excel, tá? Hoje em dia a gente não costuma utilizar mais a criação de dashboards dentro do Excel, a gente costuma levar os dados para dentro do Power BI e realizar a criação dos nossos reports, nossos relatórios lá dentro e posteriormente a criação dos dashboards, mas aqui dentro do Excel ainda tem pessoas que utilizam na sua empresa, então o formato de tabela dinâmica associado com slicers e também com gráficos dinâmicos pode ser uma excelente escolha para você criar seus dashboards de uma forma muito simples e rápida. A gente tem vários vídeos aqui no canal fazendo dashboards dentro do Excel, mas caso você queira uma coisa mais atualizada, algo mais voltado para o seu nicho, você já sabe, né? Comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão que eu vou dedicar um vídeo só para você, certinho? Então é isso, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, é muito importante, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!